Você continuava fazendo o seu trabalho fora, nessa altura, ou você já tinha largado o seu trabalho lá de fora para fazer? Nunca larguei meu trabalho, Flávio. Nunca larguei meu trabalho e vou te falar uma frase um pouco forte, sabe? A vida que eu levei como árbitro de futebol, conciliando com a minha atividade profissional, eu não desejo para ninguém. Difícil. Eu fiz loucura, Flávio. Eu fiz loucura. Me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Cara, eu posso te dar vários exemplos, né? Eu comprava passagem no meu bolso para viajar, para poder conciliar com o trabalho. Vou te dar um exemplo como árbitro internacional já, que eu não abri mão de trabalhar, não abri mão de continuar estudando, né? Vou te dar um exemplo que era sonho de consumo de todo árbitro, como ainda é hoje. Antigamente a Conmebol escalava. Esse ano, esses 2 anos começaram a fazer isso também. Era comum em jogo da Libertadores, saía um quarteto do Brasil para ir para a Argentina ou para o Uruguai para fazer 2 jogos. Isso. Eles faziam um jogo na terça, como quarto árbitro, e um jogo na quarta se apitava. E todo mundo que tinha disponibilidade gostava. Pô, vou ficar 3 dias na Argentina. Ia na segunda para voltar na quinta. Eu vou te dar um exemplo que eu peguei um jogo numa escala para apitar na terça-feira e depois apitei um jogo na terça-feira em Rosário e na quinta-feira eu seria quarto árbitro em Buenos Aires. Todo mundo que tem disponibilidade gosta disso. Eu vou ter um dia livre, pago pela Conmebol, diária, estadia, né? Para ficar em Buenos Aires, para ficar na Argentina, né? Flávio, eu apito terça-feira, pego o carro em Rosário, vou para Buenos Aires, compro uma passagem de avião, pego o voo 4 horas da manhã em Buenos Aires, chego em Guarulhos 6:30 da manhã, 8 horas era o primeiro a chegar na empresa para trabalhar, já estava lá na empresa trabalhando, que tinha apitado um jogo na terça-feira, porque na terça-feira eu não fui trabalhar. Uhum. Trabalho terça-feira o dia inteiro, desculpa, quarta-feira o dia inteiro, vou quinta de manhã para a empresa trabalhar, trabalho, saio da empresa, vou para Guarulhos depois do almoço, pego o avião, chego em Buenos Aires, faço o quarto árbitro e 4 horas da manhã pego o voo. Eu saio da minha casa segunda-feira e praticamente voltei, não, na quarta noite eu fui para casa, né? E na quinta e chego sexta noite de volta na minha casa. A passagem de avião ida e volta para trabalhar um dia em São Paulo, paguei do meu bolso. Paguei do meu bolso. E por que é uma loucura fazer isso? Por que eu fiz isso? Porque eu tinha que sustentar meu trabalho. Era uma forma que eu tinha. Flávio, eu já cheguei na 23 de maio para pegar um avião para ir apitar um jogo, de mandar o taxista parar o táxi na calçada, eu parar um motoqueiro, pegar minha mochila de arbitragem e ir de moto no trânsito da 23 de maio para chegar em Congonhas e pegar o avião 4 horas da tarde para chegar em Presidente Prudente e apitar o jogo 8:30 da noite. Meu Deus. A federação levava de carro, saía 11 horas da manhã. Só que eu iria perder o dia inteiro de trabalho. Eu comprava a passagem 5 horas do meu bolso, ok? Trabalhava a manhã inteira, ia para Congonhas e para ir fazer. Vou te dar um exemplo, Flávio, que eu acho que você depois pode até entrar na profissionalização. Eu gosto de usar bastante. Eu trabalhei numa empresa que decidiu fechar uma fábrica. Ia demitir 400 funcionários, não é uma decisão fácil. E foi numa quarta-feira uma reunião. Problema com o sindicato, problema com o prefeito, porque era uma fábrica que tinha um incentivo fiscal que o município deu para constituir a fábrica. A empresa ia desativar a fábrica, demitir 400 funcionários. Eu podia ser uma pessoa que foi demitir. Chego na empresa 8 horas da manhã. O dia inteiro, reunião tensa, com tudo, tomando decisão, sem me alimentar, sem almoçar, só no café, e quando dá 6 e pouco, eu tenho que pedir licença da reunião para ir embora, e 8:30 eu estou no Canindé, apitando o início de um Português em São Paulo. E você conseguia separar bem as coisas? Ou alguma vez isso trouxe prejuízo na arbitragem? Lógico que traz. Lógico que traz. Lógico que traz. Esse dia mesmo, essa quarta-feira, você acha que eu estava preparado adequadamente para apitar um jogo de futebol? Fisicamente não, alimentado não, mentalmente não, e estava ali decidindo. O que acontece, Flávio, é que, desculpa que eu vou te falar que eu sei que você é árbitro de futebol, eu falo sempre isso, de 900 jogos que eu apitei, 900 jogos, talvez profissionais, né? Talvez 500 jogos você apitaria fácil. Porque tem jogo que não exige do árbitro.
Tem jogo que não pede do árbitro uma grande decisão. Tem jogo que funciona sozinho. Deixa eu te dar alguns exemplos. Eu apitei o Cruzeiro de 2003. Eu apitei o Palmeiras Parmalat. Você ia apitar o Palmeiras Parmalat? Resolvido, né? Porra, você cometia um erro ali, os caras falavam, deixa que a gente resolve. Os caras lá resolvia. Eu apitei o Corinthians 99-2000, aquele Corinthians 99-2000, sabe? Você podia apitar aquele jogo, qual o problema que você ia ter de tomada de decisão? Você entendeu? Então, assim, muitas das vezes comete-se um erro grave de analisar que o árbitro teve uma boa atuação. Pô, o árbitro teve uma boa atuação? Qual foi a tomada de decisão que ele tomou que exigiu grau de dificuldade nenhuma? O que acontece no jogo é inédito. Você não sabe o que vai acontecer no jogo no domingo, no jogo na quarta-feira. Você não sabe como árbitro de futebol. Você pode se deparar com um lance de um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo. Ou você pode passar 90 minutos, a bola não chega nem na área. É só ali no meio do campo. A grande maioria dos jogos é assim, Flávio. Então, te colocando que pode ser que eu me deparei com esse tipo de jogo e não trouxe nenhum prejuízo para nenhuma equipe. Mas eu sabia que depois do jogo, eu me cobrava. Não é certo o que eu estou fazendo aqui. Não é certo eu fazer isso. Poderia ter prejudicado X ou Y. Poderia ter prejudicado X ou Y. Mas, assim, foi uma engenharia terrível para conciliar as duas atividades e ter a minha carreira, porque eu nunca abri mão da minha atividade profissional. Nunca. Pelo contrário. Mesmo como árbitro de futebol, eu fui fazer meu MBA em finanças, depois eu fui fazer meu curso de Direito, fui fazer uma segunda graduação, inclusive fui fazer o curso de Direito para poder ter uma atividade que eu achava que eu poderia conciliar como árbitro de futebol. Mas como eu trabalhava em uma empresa e os acionistas da empresa entendiam a minha carreira, eles negociavam comigo férias. Flávio, eu fiquei quase que 20 anos sem sair de férias. Porque os meus dias de férias, eu negociava com a empresa saídas para ir para jogos de futebol. Valeu a pena? Valeu a pena, Flávio, valeu a pena. Eu tenho orgulho da minha carreira. Valeu a pena. É o que eu comecei a falar para você no início, né? Trabalhar é comigo, sabe? A minha vida inteira eu trabalhei de segunda a segunda. Valeu a pena? Valeu a pena. Não me arrependo, não.